Estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que são esses, não são todos galileus, esses homens que estão falando? Porque, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos, medos, helenitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido na nossa própria língua falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: eles estão cheios de mosto. Pedro, porém, estando-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito Santo derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória Até a o Deus. verso de número 17. Amém. Amados, que coisa maravilhosa a gente poder entender um pouquinho a respeito do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Veja bem, a Bíblia Sagrada, ela nos informa para nós que desde o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, na verdade, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Não tinha sido derramado, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, sobre as pessoas. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha de tempo em tempo e apossava sobre pessoas. Como o caso, por exemplo, de Sansão. Sansão, por exemplo, ele era forte. Acreditam-se que a força de Sansão estava no seu cabelo. Mas a verdade bíblica é que não era o cabelo de Sansão que dava força a ele, não. A força que Sansão tinha era o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Entendeu? Por que nós entendemos? Quando, na verdade, quando a Dalila perguntou para ele de onde vinha a força dele, que ele falou para ela que a força vinha do seu cabelo, e ela foi e cortou o cabelo dele, né? E mandou cortar o cabelo dele e ele perdeu a força. Mas quando nós lemos, a Bíblia diz o seguinte, que quando cortaram o cabelo dele, o Espírito de Deus se retirou dele e ele não percebeu. Aí quando ele tentou brigar, lutar, não tinha mais força para lutar. Então, ou seja, na verdade não era o cabelo que dava força a ele, era simplesmente era o Espírito Santo que habitava sobre ele. A partir do momento que ele desobedeceu uma ordem, porque ele era nazireu, e nazireu não podia cortar cabelo. Entendeu? Nazireu, ou seja, a pessoa, por exemplo, fulano, ele é nazireu. Se ele é nazireu, ele não pode cortar o cabelo. Era o caso, por exemplo, Samuel. Samuel tinha o cabelão grande, ele era nazireu, desde nascimento. Então não podia cortar o cabelo. Então Sansão também era nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Então como ele disse que a força estava no cabelo dele, e foram lá e cortaram o cabelo, o Espírito Santo foi e se retirou dele. Então o que acontece, na verdade, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha. O Espírito Santo vinha, na verdade, se apossava da pessoa de tempo em tempo. Né? Mas no Antigo Testamento é diferente. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, os profetas já profetizavam a respeito do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E quando chegou, então, nesse dia de Pentecostes, é até uma questão, por exemplo, nós que falamos em línguas estranhas, somos batizados com o Espírito Santo, nós somos conhecidos como pentecostais. Exatamente vem dessa raiz, porque o batismo com o Espírito Santo lá naquele dia